Bom dia, pessoal. Estamos aqui para fazer mais um podcast da ISU, comemoração de 33 anos da nossa Associação Empresarial da Região Sul. Estamos aqui hoje com dois associados, Carlos e Denise. Eu, como presidente da ISU para a gestão 2023-24, tive o desafio de fazer o primeiro podcast. Estou aqui hoje com o Carlos da CETEC, um associado, parceiro. E, Carlos, fala pra gente há quanto tempo você está na ISU. Vamos começar esse bate-papo pelo tempo de casa, né? Legal, Silvão. Em primeiro lugar, queria agradecer, né? Estou muito feliz aqui de estar participando. O presidente já chegou inovando aí, né, com o podcast. Acho que é uma iniciativa muito bacana, tecnológica, né, de acordo com aí os novos tempos. E, bom, sou Carlos Augusto Cruz, eu sou sócio e gerente de vendas na CETEC. A CETEC é uma empresa de tecnologia que completa 20 anos esse ano, inclusive. Graças a Deus aí, em outubro, a gente vai completar 20 anos de constituição formal. Eu trabalho com TI já há um pouquinho mais de tempo do que isso, mas lá nos longínquos dias aí de outubro de 2003, a gente resolveu formalizar. A CETEC nasceu para atender empresas que têm o perfil do associado, Silvio, que são micro e pequenas empresas. Esse segmento normalmente não tem muito dinheiro, não tem muita verba, né? A TI, a informática, os computadores, para esse segmento, muitas vezes acaba sendo aquela coisa que vai meio no puxadinho, meio na gambiarra, né? Infelizmente, a gente não tem muitas vezes a oportunidade de fazer planejamento, planejar orçamento. Uhum. Então, o desafio da CETEC sempre foi esse, desde o nascimento. Trazer tecnologia de ponta para uma empresa que nem sempre tem capital para isso. Né? E o que a gente faz, eu costumo dizer, é muito simples. O nosso papel é fazer com que os computadores dos nossos clientes sejam ferramentas de trabalho seguras, em primeiro lugar, mas que sejam também confiáveis e, principalmente, fáceis de usar. E eu fico muito feliz, né? Eu entrei na ISU em 2015, na gestão do presidente Juarez, e foi até curioso a minha entrada na ISU. Eu tenho que começar com uma história triste, presidente. Hoje, muito feliz. Muita gente tem uma história triste a contar. Então, Denise, hoje muito feliz porque, inclusive, estou aqui, acho até que tinha que ser invertido, acho que eu tinha que entrevistar e não ser entrevistado, porque a gente tem aqui uma figura importantíssima na ISU, mas que, além de amigo, é também cliente da CETEC. Já há 3 anos a gente tem a felicidade de atender a SegLife, que é uma empresa que, inclusive, tem certificação de segurança de informação. Enfim, e esse é o nosso papel, trabalhar para esse pessoal, mas nem sempre foi assim. Então, lá em 2015, quando a gente entrou para a ISU, a gente entrou porque nós estávamos sendo muito honesto e brutalmente franco com vocês. A gente estava de cabelo em pé, a gente já não sabia mais o que fazer. Uhum. A partir ali do segundo semestre de 2014, eu não sei se isso aconteceu para vocês também, mas a CETEC entrou naquela que foi a maior crise da sua história, né? Parece que quando apitou o jogo lá do 7-1, o final do 7-1, parece que o Brasil caiu junto, né? Pelo menos a CETEC, a gente não vendeu mais nada naquele ano e tínhamos alguns clientes, perdemos muitos clientes. Chegamos em 2015 numa situação de eu sentar com os meus 2 sócios e dizer, olha, se for para continuar assim, é melhor fechar, porque pelo menos a gente consegue pagar os funcionários. Uhum. Embora a gente sempre, desde a fundação, estivesse lá na região sul, ficamos 8 anos ali na Avenida do Rio Bonito, Interlagos, os nossos clientes todos eram muito distantes, né? E aí, nesse, entre aspas, desespero e precisando fazer algo diferente, eu falei, poxa, por que não procurar clientes perto de nós, né? E eu já conhecia a ISU de bastante tempo, e resolvi, como ali uma última medida, lógico, não foi só isso, fizemos outras coisas, né, que foram muito importantes naquele momento, mas sem dúvida nenhuma que a entrada na ISU, ali em abril de 2015, foi determinante, foi o principal vetor que alavancou o resultado da empresa ali em diante. E, Carlos, o que passou pela sua cabeça quando você olhou para a ISU como uma oportunidade de ajuda, de resgatar uma situação difícil? Como é que foi essa mudança de chave? Vou entrar para a ISU para quê? Então, é curioso isso, Denise, porque, na verdade, a gente sempre teve a oportunidade de entrar na ISU antes disso. Mas eu acredito que tudo tem seu tempo, né?
Eu conhecia isso ainda ali no começo dos anos 2000, quando a gente estava começando a empresa, por força de um amigo que estava, inclusive, fazendo a parte de logotipo para isso na época. Mas, enfim, passou. A gente achava que tinha que ir para cá, para Pinheiros, para o centro de São Paulo, Paulista, lá que estavam os grandes negócios, né? Mas nesse momento, a gente realmente precisava fazer algo de diferente. E o que nós vimos na ESU? Bom, uma reunião de 400 empresas, onde a gente tem acesso fácil ao tomador de decisão dessas empresas, porque estão lá nos eventos, porque estão disponíveis para nos atender. Uma coisa é você fazer o cold call da venda, né? A ligação fria, e dizer, eu sou o Carlos da CETEC. Agora, quando eu digo, olha, eu sou o Carlos e conheço a sua empresa da AESU, a gente quebra uma série de barreiras, né, Danise? E aí a gente consegue acesso ao decisor, que é o que todo vendedor quer e precisa, né? Então... Isso aconteceu com a gente, né? Ô Carlos, eu lembro que lá nos anos 2000, quando a gente montava um negócio, a gente aprendia a montar computador, porque você fazia precisava parte sempre do empreendedorismo. Verdade, fazia parte, né? Eu já montei muito computador para mim. Mas é importante a gente ir entendendo as tendências e observando isso, porque chega uma hora que a gente não conseguia mais fazer isso. Junto com o computador vinham as complexidades da informática, e aí ou você tinha uma empresa para fazer isso para você, ou você ia ficar patinando ali. Fica para trás. E é legal você falar isso, que veio para atender os pequenos, porque agora você começou qualquer atividade que você depende de informática, você não pode fazer isso sozinho mais. E você chegou num momento para a gente na SegLife que é muito importante, porque é exatamente o que a gente precisava, de uma empresa que desse suporte na parte, não só na parte de sistemas de manutenção, mas na parte de servidor em nuvem, de armazenamento, que isso hoje é uma complexidade muito grande e que nos traz segurança hoje dentro de tudo que a gente precisa na área de informática. Então, a nossa parceria veio da ESU, né? Sim. Nós dois somos prova de que a ESU funciona. Exatamente. Isso, exato, exato. E se é bom para a gente, é bom para muita gente também, né? Por isso a gente está sempre, olha, aqui, uma empresa de informática do porte da sua, que cresceu principalmente também dentro da pandemia, né? Sim, sim. E que está sempre à frente do que a gente precisa, né? A gente precisa hoje de uma telefonia na nuvem, está tudo lá. Precisa de servidor na nuvem, está lá. Então, a gente não precisa se preocupar. Eu não me preocupo mais quando eu preciso de alguma coisa, recurso de informática, porque tem lá. E aí, então, é isso. Para você, representa essa virada de chave, Carol? Com certeza, Silvio. Para a gente falar em números, para não ficar muito no discurso, o que aconteceu? Lá naquele abril de 2015, a CETEC tinha aproximadamente 30 clientes que tinham algum contrato conosco. Entramos na ESU. No final de 2017, quer dizer, menos de 2 anos depois, a gente tinha mais de 70 clientes. Uau! Né? E o mais interessante, ainda hoje, 50% do nosso faturamento recorrente se deve a clientes que vieram para nós pela ESU, né? Ou então que foram indicados por parceiros da ESU. Quer dizer, eu não me arrisco, eu fico muito tranquilo em dizer que 50% do faturamento da CETEC hoje só existe por conta da ESU. Né? Isso é muito relevante e extremamente importante para o associado ouvir isso, né, Dê? Sim. E entender que se no ramo de informática, né, que a gente teve outros associados, né, da tua área que estiveram na ESU, talvez não aproveitou como você aproveitou. Ele é uma empresa da área de informática, como outros, mas ele participou muito. O Carlos sempre foi muito ativo. dentro eu costumo dizer que eu sou arroz de festa, né? Fez a diferença para ele. E é lógico que se tiver outros associados da área de informática também, que busca seu espaço, porque tem espaço para todo mundo, né? Mas isso é prova de que se você está presente, participa,
tem esses resultados impressionantes que você está eu acho isso um bom ponto. Eu acho que é uma dúvida que o nosso ouvinte pode ter. Será que a minha empresa também pode participar? Eu estou ouvindo o Carlos falar que ele tem uma empresa de tecnologia, mas a minha empresa, eu tenho uma empresa de bolos, eu faço bolos. Ou eu tenho uma consultoria na área de fisioterapia, educação física. Que clientes podem participar da ESSU? Será que a ESSU também pode ajudar a minha empresa? É muito interessante, Denise, porque o que eu aprendi vendo a ESSU? Porque, assim, aquilo deu tão certo para mim que, imediatamente, quando tive a oportunidade, eu passei a compor a diretoria. Uhum. E hoje estou na 4ª gestão consecutiva atuando como diretor voluntário, né? Tentando justamente trabalhar na retenção de associados, mostrando para as empresas que, de fato, a ESSU oferece ferramentas para fazer a diferença no seu negócio, seja através de novas vendas, de crescimento, que é o que a maioria precisa, mas também enquanto suporte, enquanto fornecedora de conhecimento relevante para quem está empreendendo. Então, Denise, lá a gente tem essa prerrogativa de, se eu vou comprar algo, não importa se para minha empresa ou para mim, enquanto pessoa, para minha família, primeiro eu vou procurar na rede. Perfeito. Né? Na rede que me apoia, que me apoiou durante todo esse tempo. Obviamente, se ali eu não encontro, ok, eu vou para o mercado, mas por que não trazer o mercado para dentro da ESSU? Claro. Que é o que a gente busca fazer. Então, pode ser por exemplo, drogarias. Já tivemos drogarias, inclusive era cliente da CETEC. Né? Você tem lá um benefício de desconto, por exemplo, no medicamento, ou até a empresa faz um convênio com a drogaria para o funcionário, né, retirar o medicamento e pagar mensalmente. Bolos, como você falou, tem lá uma série de associados do segmento de alimentação, buffets, etc. Da mesma forma, porque, poxa, minha filha vai fazer 15 anos, eu vou fazer uma festa de casamento. Então, a gente consome todos os tipos de serviço. Então, a gente pode, sim, garantir que qualquer tipo de atividade empreendedora tem espaço lá na ESSU, tanto para vender mais, para encontrar mercado, quanto para buscar conhecimento, amparo, apoio quando necessário. Agora, se eu entro na ESSU ou em qualquer outra associação e grupo comercial e fico esperando que as coisas aconteçam por mim, aí realmente o resultado não vem. Então, eu brinco que eu realmente fui, desde o começo, arroz de festa na ESSU, porque o primeiro evento que eu fui foi a posse do presidente da época, a posse do Juarez, e em seguida eu participei de todos, Silvão, todos. Então, a festa de 25 anos da ESSU, as palestras que ainda acontecem mensalmente, agora a gente voltou para o presencial, continua acontecendo mensalmente. Às vezes o tema da palestra nem é da minha área de interesse, mas eu vou para encontrar pessoas. Eu vou para que as pessoas se lembrem que eu sou o Carlos da CETEC. Quem não é visto não é lembrado, exatamente, né? Exatamente. Claro. Então, a gente vai criando aquele círculo de relacionamento, e aí fica muito mais fácil. Eu encontrei com o Silvio na palestra, no dia seguinte eu ligo para ele e digo: Silvio, eu queria bater um papo contigo. Então, o Silvio vai estar muito mais disposto a me receber lá, né? Claro. Vai estar muito mais disposto a abrir um espaço para mim, né? E, além disso, lá a gente encontra apoio, como eu falei. Então, muitos associados, eu entre eles, se dispõem a ceder gratuitamente um pouco do tempo e do conhecimento que tem para atender outros associados que estão com alguma dificuldade em alguma área do conhecimento empresarial. Tecnologia, comunicação e marketing, seguros, direito, que é algo importantíssimo. Então, isso também pode fornecer esse apoio. Quer dizer, é uma caixa de ferramentas que a gente tem ali dentro. Né? E quando você fala de caixa de ferramentas, conta um pouquinho dessas ferramentas para a gente. No seu caso, quando você foi procurar ajuda, quando você foi procurar suporte para aquele momento difícil que você estava passando, quais foram as ferramentas que te ajudaram? Eu destaco duas, dentre as muitas, duas que foram determinantes na atuação da CETEC lá dentro. Primeiro, a questão das palestras. Então, como funcionam as palestras na ESSU? Já era lá atrás e permanece dessa forma. O associado que tem algum conhecimento, ou que quer falar do negócio, de algum assunto que tangencie o seu negócio e queira estar presente ali como uma palavra de lei naquele segmento, pode então se candidatar a fazer uma palestra
lá e vai ter todo o apoio da associação, não só no fornecimento do espaço físico, mas também na divulgação para garantir o público dessa palestra. Entendo. Né? Então, são eventos gratuitos que o associado pode ir lá e promover. A CETEC promoveu várias palestras lá para falar de tecnologia. E o único custo que a gente tinha era subsidiar ali o coffee, né? Que a gente sempre tem aquele momento de networking. Então, as pessoas começaram a enxergar a CETEC, conhecer a CETEC, me ver como representante, uma pessoa que entende de tecnologia. E aí, claro, né, tem aquelas jogadas comerciais que a gente faz. Então, por exemplo, eu oferecia nos primeiros eventos, eu oferecia uma consultoria gratuita para a empresa participante. Ah, interessante. Né? Então, eu ia para dentro da empresa, dava lá um relatório de segurança para aquela empresa, e, obviamente, que aquele relatório de segurança era também o que eu precisava para apresentar um orçamento para ele. Claro. Então, foi uma ferramenta muito importante. Uma coisa que a gente quis fazer também, Denise, é que o primeiro evento que a gente fez na ESU, a primeira palestra que a gente deu, nós fizemos dentro do nosso condomínio. Então, ao invés de ir para a ESU, nós trouxemos a ESU para dentro do nosso condomínio. Isso é muito legal. Acho que a gente deve incentivar isso cada vez mais. E é possível também, né? É possível. Tem muitas empresas que têm uma estrutura que comporta esse tipo de coisa. Claro, né? claro. Então, nessa ocasião eu não pude ir, mas senti muito não ter ido. Mas a repercussão disso foi muito positiva, foi muito bom, né? E dali para frente eu fiquei pensando, acho que a gente deveria fazer isso mais, né? Vamos levar eventos, não precisa eu falar do meu produto, mas leva um parceiro que tem algum tema interessante, relevante, e levar isso acolhe pro isso, associado, Exato. né? Então, essa foi uma ferramenta. A segunda ferramenta, que essa em termos de vendas, foi aquilo que foi determinante para a gente, é a rodada de negócio. Eu não sei se eu vou me embananar nos dados aqui, mas são mais de 75 rodadas de negócio que a ESU já promoveu desde o princípio. São rodadas de negócio mensais. E aí, como é que funciona? O associado se inscreve, vai até a ESU e ele vai ter oportunidade de falar para outras, de se apresentar pessoalmente para outras 25, 30 empresas. Nas mega rodadas de negócios, às vezes são mais de 100 empresas participantes. E ali a gente tem a oportunidade de, então, conhecer muita gente, né? Que é o primeiro passo do networking, como a gente fala na mentoria. O primeiro passo do networking sistêmico é conhecer pessoas. E aí, então, a rodada de negócios para a CETEC foi uma importante ferramenta para a gente conhecer pessoas. Falando em vendas, para quem entende um pouquinho de vendas, o que a rodada de negócio faz? Ela coloca a gente ali na entrada, no topo do funil. Ela despeja contatos relevantes, contatos que são quentes, que estão prontos para te receber no topo do funil. Né? Ninguém fecha negócio em rodada de negócio. Ninguém fecha. É uma prospecção, mas Exatamente. Muito quente, como você disse, né? E aí você vai fazer depois o trabalho, né? Com aqueles contatos, aquelas pessoas que você conheceu. Poxa, nos conhecemos na rodada de negócio, queria ir te visitar. E foi assim que a CETEC começou. E como é que funciona essa rodada? Você apresenta o seu negócio, você troca cartões, tem um tempo de fala? Como funciona? A rodada presencial ela é organizada em mesas, Denise, né? Então, são 5, 6, 8 empresas, depende da quantidade de empresas participantes do evento. Então, organiza lá, por exemplo, 5 mesas com 5 participantes cada uma delas, né? E aí, dentro dessa mesa, cada participante da rodada vai ter 2 minutos para se apresentar. Então, passados os primeiros 10 minutos, naquela mesa onde eu estou, todo mundo já se apresentou para todo mundo. E aí, a gente, então, troca de mesa. É feito todo um planejamento anterior pela organização da ESU. E eu vou para outra mesa com outras pessoas. No final do evento, eu vou ter falado, então, para todos os participantes. Nesses 2 minutos, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser. E eu posso também, de repente, distribuir um brinde, alguma coisa para tangibilizar o meu contato. Porque nós vamos conhecer muitas pessoas ali, né? Claro. Dá para a gente imaginar que eu sou tão bonito e tenho um discurso tão encantador que todo mundo vai se lembrar de mim, né? Então, vale a pena. Patrocinar a rodada com algum brinde, com algum produto, com sua marca, é sempre um caminho, né? Meio caminho andado, né? Então, acho que eu também... eu coloquei essa proposta para a Rosana agora na mentoria de vocês, que é um assunto que a gente vai entrar agora. E nos eventos também, a gente vai trabalhar com patrocínio. Põe o copinho lá, aqui, né, com tua marca. Traz sempre a tua marca, deixa em evidência que isso ajuda você. Voltando de novo no que a Denise falou, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, Porque claro. se você está naquele grupo de network ali, que está todo mundo interessado em fazer negócio, o momento de destacar a tua marca ali, você não pode deixar passar.
É verdade, é verdade. Né? Para que isso é bom até o dia que a pessoa fica conhecida como Carlos da CETEC. Como o Silvio da Seglife. Da CDC, é verdade. Aí a imagem já fala por si, né? É a o presença sonho, do é o cara sonho. já vende, né? Você associa, né, a pessoa à marca. É uma associação, isso é muito importante, né? E eu sempre falo que quando você cria uma empresa com sua cara, fica muito mais fácil de você vender ela, né? E a CETEC tem sua cara, velho. Assim, que legal, isso é que muito, legal. Obrigado, Silvão. Eu acho que eu também hoje tenho uma empresa com minha cara, que a gente, em tudo que todos os canais de comunicação, rede social, tem sempre uma palavrinha lá, meu funcionário falando da empresa, do jeito que eu gostaria que ele falasse. E isso é muito legal, porque aí sim você imprimiu a tua... É a personificação, né, Silvio? Eu costumo falar, eu sou um apaixonado por vendas. Eu acho que vendas é o que move o mundo e é a minha grande paixão, não tenho dúvida disso. E eu costumo dizer que, assim, a CETEC, por exemplo, acho que a Seglife também, são empresas que vendem para o B2B, né? Empresas que vendem para empresas. Mas, gente, isso não existe. Empresas tem alguém lá que são um conjunto de pessoas. São pessoas. Então, pessoas compram de pessoas. E se a gente consegue, através de associações, através de investimento em rede social e tudo isso, se a gente consegue personificar, então, a imagem do nosso produto, da nossa empresa, da nossa prestação de serviço, sem dúvida nenhuma que quem está lá do outro lado da mesa vai acolher isso de uma maneira muito mais empática, né? Claro. Isso faz toda a diferença. E sabe uma outra coisa que eu acho muito interessante quando a gente pensa numa associação, quando a gente pensa na ISU, é o que você acabou de falar. A venda é B2B, ou seja, empresa para empresa. Mas quem está ali atrás daquela mesa é uma pessoa. Exato. E, de repente, você participar de uma associação onde você tem a oportunidade de ouvir a história, de saber a história de um outro associado, você se identifica com essa história, você se conecta com esse associado e vê uma oportunidade para você, né? Puxa vida, se deu certo para ele, se funcionou para ele, se ajudou a ele, pode me ajudar também. Sem dúvida. Então, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais, eu quero fazer parte disso tudo, né? E isso é uma porta aberta para essas oportunidades. Com certeza. É como você falou, às vezes aquela pessoa que vende para o consumidor final fica inibida, fala, poxa, mas então... Mas, não gente, é para mim. Isso, né? Pessoas compram de pessoas. Então, a minha empresa vende para outras empresas, mas a minha esposa faz aniversário, eu faço aniversário, a minha filha faz aniversário. A gente vai na padaria de final de semana, né? A gente compra, né? Nós somos pessoas. Sim. Então, sim, você pode participar de uma rodada de... A gente já teve, por exemplo... A gente tem uma excelente associada. Pode fazer propaganda? Pode. Tem uma excelente associada. Se é associada, pode. A Tani, da Mary Kay, que ela tem uma representação daquela marca mundialmente conhecida de cosméticos, né? Tanto masculino quanto feminino, mas principalmente feminino, na hora de maquiagem. E a Tani, ela faz sucesso na ISU, porque ela participa das rodadas de negócio. Ela vai para lá, ela leva produto, ela faz demonstração e depois ela faz reuniões, ela participou da mentoria conosco. É isso, né? Você vai lá porque quem está participando da rodada tem uma empresa, mas antes de tudo é uma pessoa, né? E eu acho que outro ponto importante também é, se eu sei que tem alguém, um associado da ISU, que tem determinado produto ou que tem um determinado negócio, se eu precisar, eu vou dar preferência pelo associado. Eu vou comprar desse associado. Por que eu vou comprar de alguém que eu não conheço? Né? Tem a questão da confiança, mas tem a questão também de valorizar o associado, né? E fortalecer essa relação entre associado e a própria ISU. Com certeza. Ô, Carlos, e aí você enxergou tudo isso de oportunidade, fez negócios e tal, e aí você viu outra oportunidade, que é de compartilhar seu conhecimento com as pessoas através da mentoria, né? E eu acho que é uma das atividades que nós vamos reforçar, porque eu também já fui mentorado por alguém, sei a importância disso, e em todo momento a gente está precisando disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você desenvolve junto com a Rosana
E o quanto isso para você também, quanto isso te enriquece, que eu acho que o ganho pessoal também aí é muito relevante, né? E compartilhar conhecimento acho que é uma das virtudes mais brilhantes que o ser humano tem. Com certeza, então, concordo contigo. Queria que você falasse um pouquinho de como está sendo isso, porque a gente quer que o associado se beneficie de tudo, de todas esses benefícios que a gente tem, né? Essas ferramentas, Essas ferramentas, Isso, caixona de ferramenta, né? É verdade. Essa caixona de ferramenta que a gente tem aí. E agora que veio a mentoria para ajudar o pessoal. Pô, infelizmente, na pior hora, que ele quer sair da associação, estou indo embora, mas aí, felizmente, vocês têm resgatado muitos deles com a mentoria. Conta pra gente aí como está sendo isso. Pois é, muito interessante, Silvio. Obrigado pela pergunta. Na verdade, lá atrás, eu senti essa necessidade, porque realmente eu estava numa situação extremamente delicada, né? A CETEC é a minha única fonte de renda. Então, se a CETEC estava em crise, a minha família estava em crise financeira. Então, lá em 2015, 2016, eu cheguei a fazer dupla jornada, dirigindo em aplicativo, saía do trabalho, pegava o carro com a minha esposa, na época a gente tinha um carro só, e de repente, isso foi o vetor para me tirar de toda essa situação. E a gente, claro, fica muito grato, né? Claro. A Deus, mas aquela associação que, de certa forma, nos permitiu isso. E a vontade de retribuir, ela é automática, né? E natural do ser humano. Claro. E então, a partir desse momento, eu quis fazer parte da diretoria, ainda não entendia bem como é que funcionava, mas eu senti essa necessidade de retribuir. E aí, aos pouquinhos, fui entendendo como é que funciona, né, a gestão da ESU. E na gestão anterior, da presidente Patrícia, ela, né, abriu espaço e eu e a Rosana, então, encampamos com a ideia da mentoria. Que é aquela história, na natureza nada se cria, tudo se copia e aproveita, né? Muitos outros grupos de negócios que têm esse mesmo foco de atuação que a ESU, que é o pequeno, o micro, o médio empresário, tem lá algum tipo de escolinha, para pegar na mão daquele membro que está entrando e ajudar ele a usar as principais ferramentas. E eu senti a falta disso na ESU, né? Eu sempre fui meio cara de pau, então eu não tive muita dificuldade quando eu entrei na ESU. Mas muitas pessoas não têm esse mesmo impulso, né? Então, as pessoas às vezes são associadas, mas não sabem direito como fazer uma palestra, como participar de uma rodada de negócio, quais são as ferramentas. Está falando de ferramenta aqui, mas quais são essas ferramentas? Sim. Muitas vezes o associado não sabe. Então, a mentoria surgiu dessa lacuna que a gente observava. Quer dizer, as ferramentas estão lá, os associados estão lá, mas uma coisa às vezes não encontra com a outra. Então, a mentoria entra nesse meio, para fazer esse meio de campo. Pegar realmente na mão daquele associado, ensinar ele a usar as principais ferramentas, né? Ensinamentos básicos, mas que fazem toda a diferença para quem quer usar ali a rodada de negócio, por exemplo, o networking sistêmico e por aí vai. Então, ela surge ali, né? E aí, obviamente, que o impacto foi muito positivo. As pessoas se sentiram abraçadas, se sentiram acolhidas no momento pós-pandemia, naquele momento onde todo mundo estava assustado e sem muito saber como vai ser daqui para frente. Então, foi naquele momento, ali, vacina chegando, mas ainda todo mundo com muito medo, ali ainda no primeiro semestre de 2021, que a gente entrou com o programa da mentoria. Então, realmente, as pessoas se sentiram acolhidas. O impacto foi muito positivo nesse sentido. Porque realmente a ideia é pegar na mão do associado, né? E levar ele, ensinar ali as ferramentas básicas, né? Para a gente gerar negócios, para a gente, enfim, poder sair do buraco, como foi o meu caso, ou fazer a empresa prosperar ainda mais, né? E aí, depois a mentoria acabou tendo esse caractere que você disse, Silvio. Então, a gente começou a perceber que alguns associados que já estavam há muito tempo, muitas vezes saíam dizendo que isso não dá resultado, mas quando a gente ia ver nas anotações da secretaria, não participava das rodadas de negócio, não ia nas palestras, não frequentava os jantares, os eventos, ou seja, não usava isso. E aí, óbvio que a academia não basta a gente pagar a mensalidade, né? Infelizmente, a gente tem que ir, porque senão não resolve. Não resolve. A ESU é a mesma coisa, Simples né? assim. Claro. E aí nós pensamos, bom, então por que não
abrir a mentoria não só para aquele associado que está entrando, mas para aquele associado que já está aí um tempo e também para aquele que eventualmente está insatisfeito e quer sair. Claro. Né? Então, a gente tem cumprido essas funções aí com a mentoria. Claro. Carlos, conta pra gente como é que está estruturada essa mentoria. O que acontece? São sessões? Essas sessões são semanais? Como é que funciona? Se quem está nos ouvindo se despertou a curiosidade e o interesse de passar pelo processo, como é que é esse processo? Legal. Então, lá atrás, ainda no comecinho, a gente tinha uma equipe de mentores que eram, na verdade, os diretores daquela gestão, que se voluntariaram a cumprir com os associados individualmente 7 sessões para falar de networking sistêmico, para falar das rodadas de negócio e para falar dos benefícios e ferramentas que a ESU oferecia. Então, eram basicamente 3 pilares que a gente desenvolvia em 7 encontros pessoais. Mas aí nós percebemos, até por sugestão da ex-presidente Patrícia Tui, que a gente poderia potencializar isso fazendo uma mentoria em grupo. Né? Então, a partir do segundo semestre de 2022, a gente inaugurou as turmas em grupo. Então, como funciona? Nós temos 2 encontros presenciais na sede da ESU, vários empresários e os coordenadores da mentoria. Atualmente somos eu e a Rosana. São 2 dias, normalmente com um intervalo de 1 semana entre eles, porque a gente sabe que o horário do empresário, do micro, do pequeno, do médio empresário é um horário corrido, né? Sim. A gente prega que isso é trabalho também, mas a gente entende, né, que a demanda de agenda é bastante ampla. Então, são 2 horas, né, que a gente faz lá. No primeiro dia a gente apresenta a sede. Muitos associados não conhecem a sede, não sabem, por exemplo, que podem usar a sala do presidente como uma sala para fazer reuniões gratuitamente. Muitos associados não sabem que podem usar o auditório, que é um auditório amplo para 50 pessoas. É simples, mas comporta ali confortavelmente 50 pessoas. Tem internet de alta velocidade disponível para o seu visitante. Sistema de som. Sistema de som, projeção. Então, tem tecnologia ali disponível para o associado a um custo muito inferior ao custo de mercado. Então, são coisas básicas que nesse primeiro dia a gente mostra. Em seguida, a gente apresenta para a turma inteira o conceito de networking sistêmico, que é o que a gente pratica dentro da ESU. E aí, damos uma liçãozinha de casa. E tem esse intervalo de 1 semana. Passa-se 1 semana, o segundo encontro em grupo também na sede da ESU, também 2 horas nesse dia. A gente vai aí para o mão na massa. Vamos praticar a rodada de negócio, vamos praticar a pitch de vendas, fazer uma série de coisas nesse sentido para preparar o associado para as rodadas de negócio e para os eventos da ESU. Entendi. Terminada essa fase inicial, cada participante recebe um mentor individual. Esse mentor individual ele vai fazer algumas coisas bastante específicas com o associado participante. Primeira delas, ele vai assistir o mentorado na primeira rodada de negócios que ele participar. Para quê? Para dar feedback. Né? Então, a gente apresenta ali uma ferramenta para você fazer uma boa apresentação, desenvolver um bom pitch de vendas. O teu mentor individual, depois da sua participação, ele vai te dar feedback. Foi legal aqui, ajusta ali, faz esse ajuste aqui. Então, essa é a primeira função do mentor individual. Segunda função do mentor individual é fazer reunião com o mentorado. Porque, de repente, ali eles podem ser clientes um do outro, ou podem indicar um para o outro. Claro. Né? E isso é o networking sistêmico. Então, eles vão fazer essa prática da reunião formal ali de networking. E, além disso, o mentor individual ele é convidado a levar esse mentorado para algum outro evento da ESU, uma palestra, por exemplo, né? De repente até uma reunião de diretoria, por que não? Para que aquele associado mentorado, então, entenda o todo, né? De que forma ele pode realmente utilizar todos os recursos da ESU. Por último, aí é a hora da festa, né? Então, a gente sempre faz lá uma cerimônia simples, mas a gente faz questão de que seja marcante. Né? Para reconhecer o esforço daquele associado que passou pelo programa de mentoria. Ele é certificado. Normalmente a gente faz uma palestra de algum conteúdo relevante no mesmo dia, entrega o certificado para aquela pessoa. Temos lá o coquetel, né, para brindar juntos, porque é uma etapa vencida. Claro. E muito importante, Denise, o associado então passou pela mentoria, recebeu o certificado, imediatamente ele é convidado a participar como mentor do programa. E a gente... Isso é uma Exato. forma de inclusão. Exato. Perfeito. Sensacional. Então, ele passa a fazer parte da gestão da associação. O que hoje talvez seja um dos principais produtos que a ESU tem, o mentorado, mesmo que tenha acabado de entrar, que não faça parte formalmente da diretoria, ele pode participar desse que é um dos mais importantes produtos
como mentor. E muito importante, gente, além disso que a gente estava falando da retribuição, que é, como você bem pontuou, Silvio, talvez a virtude mais bela do ser humano é esse senso da retribuição. Além disso, gente, e agora é um vendedor falando, quando a gente aparece como um mentor, como uma palavra de autoridade para outro empresário, a gente passa a ter um relacionamento diferente com aquele empresário. Você passa a poder, de certa forma, influenciar aquele empresário, do ponto de vista positivo, claro. Sim. De repente, ele pode virar um cliente seu, ou seu fornecedor. Então, na verdade, quando a gente convida o associado que passou pela mentoria para virar um mentor, a gente está dando, então, para ele mais uma ferramenta para ele aumentar ainda mais a rede de relacionamento que ele tem. Perfeito, né, Dê? Lindo, Poxa, lindo. O que programa maravilha. é muito bonito. Obrigado. É muito bonito. Parabéns. Parabéns. Até o presidente vai passar por essa Opa, mentoria. vai ser um prazer recebê-lo lá. Também, com certeza. Com certeza. Porque é um incentivo para todos nós, né? Não é? Então, assim, eu tenho hoje 5 empresas dentro do grupo e vira e mexe eu preciso de consultoria, de mentoria, quero um segmento específico, eu contrato alguém de marketing ali que foca. Então, isso no mercado tem um custo altíssimo. E a gente tem duas coisinhas que eu queria... De graça, incluso na mensalidade, que é muito irrelevante em relação a todos esses benefícios. Sem dúvida. E eu vou falar aqui para o associado, é um dos maiores benefícios que tem hoje dentro da ISU. Sim. Né? Além do network, primeiro network, a condição que a gente dá de criar redes de relacionamento e de fazer negócio. Segundo, a mentoria. Legal. Porque isso hoje custa muito caro no mercado. Sim. Duas coisinhas que eu queria pontuar ainda sobre a mentoria. Primeiro é que, assim como o presidente e a Denise, se você também quer, então, já participar da mentoria, deve dar para o pessoal da edição colocar aí, porque já estão abertas as inscrições da próxima turma. Ótimo. Isso tem eu ia perguntar. Um QR Code, tem um linkzinho lá, você se inscreve, informações básicas. Obviamente é um recurso que está disponível só para quem é associado, então se você ainda não é associado, busca lá a associação, a Luciana, faz o seu cadastro. A gente tem agora o cadastro como MEI, que é uma mensalidade ainda menor, R$40, se eu não me engano. E os mesmos benefícios vão estar lá à disposição, né? Então, aproveita essa chance, faz a inscrição da mentoria e a gente se encontra lá. E aí, você falou no começo, Silvio, sobre o que é para mim isso, né? E sem dúvida que é muito gratificante e me faz melhor a cada dia. Parece clichê a gente falar isso, né? Que a gente aprende mais do que as pessoas para quem a gente fala, mas é muito verdadeiro, né? É muito verdadeiro. A gente tem uma possibilidade de troca muito grande, conhecer pessoas diferentes, de segmentos diferentes, histórias de vida diferentes. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de troca, né? com essas pessoas. É realmente uma oportunidade fascinante. Que legal. Acho que nós devemos apostar e incentivar cada vez mais. Cada vez né? mais, com certeza. A mentoria. E eu acho que o associado precisa de canais de comunicação. Eu acho que o podcast é uma possibilidade da gente soltar isso para ele, direcionado para eles, né? Porque eu acho que a gente divulga pouco. Acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais a mentoria, porque é de extrema relevância para os nossos associados. Eu acredito que sim, que já... Você e a Rosana, talvez vocês não dê conta de tudo isso, né? Mas a gente tem tantas mentes brilhantes dentro da ISU, né? que poderia gente fazer disso um grupo maior e ajudar cada vez mais. Virar sei lá, de repente isso aqui vira, sei lá, também um negócio que você, dentro do segmento de palestra seu e da Rosana, porque isso vira um produto. Em algum momento isso vai sair da ISU. Sim. Então a importância que tem. É muito interessante você falar isso, presidente, porque realmente isso já aconteceu de certa forma. Conheci a Rosana na ISU. Assisti uma palestra dela em 2019, levei ela para a CETEC, conversamos um pouco lá. Aí veio a pandemia, né? Houve
tudo aquilo todo mundo já sabe. E aí ela passou a fazer parte da diretoria, nós ficamos próximos e desse primeiro contato numa palestra na ESU surgiu a mentoria. E aí o que acontece? A Rosana da Interagir, ela tem uma empresa de treinamentos. A gente começou a desenvolver juntos a mentoria para falar de networking, que é um passo para venda e etc, etc. Eu já disse a vocês que sou um apaixonado por venda. E aí o que aconteceu? Naturalmente, né? Naturalmente, realmente. Eu e a Rosana desenvolvemos um produto novo para Interagir, que é o curso que a gente vai lançar, inclusive, numa palestra na ESU essa semana. A gente vai palestrar, vamos ter a formatura de uma turma de mentorados e vamos falar dessa novidade da Interagir, que eu estou contribuindo, que é um curso de vendas, né? E não só networking, a gente vai realmente treinar equipes de vendas ali, também voltado para esse segmento, né? Micro e pequenas empresas. Quer dizer, então, veja só como as coisas acontecem, né? Basta que a gente esteja lá. Sim. Conheci a Rosana, fomos para a mentoria e agora vou trabalhar num segmento pelo qual sou apaixonado e que eu jamais me imaginei trabalhando com treinamento de vendas. Vou ter essa oportunidade agora, graças à ESU. Sim. Legal. Sim. Carlos, a ESU não tem só rodadas de negócios, não tem só mentoria, né? A ESU também tem o grande feirão de negócios. E aí é um evento muito grande que traz muitas oportunidades de negócios para os associados e para quem não é associado. Você já participou de algum? Já participei. Participei da edição mais recente que teve, já faz um tempinho, né? Muita coisa aconteceu de lá para cá, mas participei. Me lembro como se fosse ontem, dia 7 de outubro de 2016. Feirão de negócios na gestão ainda do presidente Juarez. Ele fala disso, os olhos dele brilham. Brilha. Né? Sim. Porque realmente é um evento... Foi um grande feito. É um evento maravilhoso. E aí tem até uma história curiosa, presidente. Um amigo nosso, certamente você conhece o Vitor da Company Graph, que foi presidente da ESU, o único presidente reeleito da ESU. Sim. Foi presidente em 2 gestões. E assim que eu entrei na ESU, lá atrás, em 2015, eu conheci o Vitor. E começamos, entre aspas, aquela paquera, né? Eu apresentando proposta para ele, visitando a empresa e tal. E nada acontecia. Não conseguíamos evoluir por um motivo ou por outro. Vendas tem dessas coisas, né? Às vezes a coisa não funciona. Legal. Passou-se lá mais de um ano, outubro de 2016. Estamos lá no Feirão de Negócios, montamos o nosso stand. E a Company Graph tinha um stand lá também, né? E assim, claro que a expectativa é você vender, você fazer negócio, fazer networking com os visitantes. Mas por que não fazer networking com os expositores? E eu fiz isso, né? Então eu estive no stand da CETEC durante toda a duração do evento, mas levava ali um funcionário para me cobrir porque eu queria voar, né? Eu queria circular. Uhum. E fui lá, né? No stand do Vitor, estava com o Ítalo, né, filho dele, que é hoje quem está mais à frente dos negócios. E foi lá que eu conheci o Ítalo, ainda não o conhecia, e o Ítalo foi o cara que fez acontecer, que conseguiu, então, levar o CETEC lá para dentro da Company Graph. Então, eu brinco com o Vitão até hoje, dizendo, cara, se não fosse o feirão de negócios do Juarez, eu não tinha fechado com a Company Graph, que hoje, inclusive, é um dos maiores clientes da CETEC. Você acertou em tudo, porque o Ítalo é um cara de uma mente brilhante, um jovem que mostrou que veio para revolucionar os negócios da família. Com certeza. É lógico que o Vitor preparou ele muito para isso, né? E eu vou aproveitar o momento e falar para os associados do feirão, a gente, com a experiência que nós tivemos, que muita gente com bagagem de feiras, já fiz muitas feiras, você participou de outras. Eu acho que nós vamos ter um grande feirão no ano que vem, né, Dê? Com nós vamos certeza. ter um formato que realmente faça os participantes fazer negócio e ter sucesso a partir do próximo feirão que nós vamos fazer. Nós já começamos nós já começamos a planejar esse feirão. O objetivo é realmente que o associado tenha um espaço, uma exposição muito grande para que ele apresente o seu negócio, para que ele conheça pessoas. E a gente tem um modelo que deu certo no passado e agora a gente tem a responsabilidade de manter esse padrão, né? E melhorar. Quer dizer, a gente quer fazer ainda melhor. Né? É o nosso presente para o associado. É um grande desafio. Mas com tanta experiência de todos que passaram pela ESU, né, acho que não vai ficar tão difícil a gente fazer
um feirão que seja melhor do que os que já foram. Não, e a experiência e a boa vontade. Eu acho que a ESUL tem isso, Tem. né? É a vontade de ajudar, é a vontade de participar. Nós somos voluntários. Isso muda muita coisa. Mas isso não diminui o empenho. Pelo isso contrário, não né? diminui Pelo contrário, acho que aumenta o comprometimento e a vontade de fazer acontecer. Eu acho que é por isso que dá certo. É verdade, Né? verdade. Saímos de uma característica de associação que eu conheço algumas, como popularmente se diz, de oba-oba. Nós, apesar de sermos voluntários, mas nós profissionalizamos muito Exato. a ISU. Com certeza. Cada um que vai lá, ele tem a preocupação de fazer bem feito para fazer o que a gente... para atingir a finalidade, Isso. que é fazer negócio, né? Promover negócio entre os associados. E o feirão vai ser muito pensado nisso, né, Dê? Nós vamos pensar nisso com todo carinho para que a gente tenha lá o expositor gastando pouco, investindo pouco e tendo Um retorno. um retorno satisfatório. É isso. Sim. Então, vamos preparar muito bem para realizar esse feirão. É um evento grande, desafiador, mas que sem dúvida nenhuma dá muito resultado. E você falou uma coisa, Silvio, que eu acho que você respondeu a primeira pergunta que você me fez. Por que eu não tinha entrado antes na ESU? Eu acho que é isso, né? Infelizmente, a gente teve aí esse momento de que as associações pareciam, na verdade, um grande oba-oba de pequenas panelinhas, né? Exatamente. E isso me afastava um pouco, né? Mas, Todos. olha, eu posso dizer isso com lugar de fala, como o pessoal fala hoje em dia, né? Eu tenho lugar de fala para falar sobre isso, porque eu entrei com esse preconceito e pude ver que não, a ESU é uma associação profissional, né? Profissionalização é a palavra. A gente tem ali ferramentas realmente para isso que a gente vem falando desde o começo, né? Para vender mais, para estruturar o negócio. E o feirão talvez seja a cereja do bolo. Eu acho que participar de uma feira representa muito para uma empresa. Sim. Né? Ter essa oportunidade de falar para um público grande, ter que pensar no próprio stand, fazer esse exercício de como chamar a atenção do visitante, tudo isso eu acho que engrandece muito e talvez aí uma empresa que consegue participar de uma feira, não importa qual, sem dúvida nenhuma uma excelente realização, um grande passo na história da empresa. Você tem ali numa feira vários exemplos que o seu cliente vê, né? De organização, né? De agilidade, de atendimento. Você vai para uma feira, você demonstra tudo isso. Então, também fica uma obrigação do participante de ir lá e dar o melhor de si. Né? Então, eu acho que nós estamos no caminho com toda essa experiência que a gente tem. Também nós estamos chegando aos 10 minutos finais. Passa rápido, né? Passa, a gente nem percebe. A gente fica preocupado de não ter assunto. E aí acaba, eu queria ter falado isso. E não... É verdade, a gente não dá conta do tempo, né? Nós temos o nosso jantar de confraternização, que é o momento que a gente não deixa o network de lado, porque lá rola muito network, né? Mas aí onde a gente faz valer aquela conexão que a gente do ano todo de rodada de negócio, não sei o quê, e a gente se junta no momento de confraternização. Acho que é a válvula de escape de todo mundo. Final de ano, de celebrar, né? Um ano de trabalho, um ano de realizações, de sucesso. Né? Então, nós vamos ter na última semana de novembro. 24, dia 24 de novembro, o nosso jantar de confraternização para associado e não associado. Já fica o convite, né, os convites acabam rápido, principalmente agora que estamos há 2 anos sem fazer. Exato. 2 anos. Sim. Esse vai ser... 3, na verdade. 3 né? anos, 3 anos. 20 não teve. Isso. 21 a gente fez Não, 21 não teve. Não, 21 a gente fez um evento menor e 22 a gente fez um evento menor por conta da circunstância, de tudo que aconteceu. Não só a questão sanitária em si, mas as empresas estavam em crise. Sim, né? Se recuperando, tentando se recuperar de uma pandemia. Exato. Né? Então, o último ano que fizemos foi 2019. Então, agora é a oportunidade de fazermos um belo jantar, uma grande confraternização e aí a gente fechar o ano com uma chave de ouro. Né? De verdade. Eu queria fazer aproveitar e fazer uma propagandinha. Pode fazer. Eu gosto muito do jantar. O jantar talvez, acho que é o evento da ESU, posso dizer que é o evento da ESU que eu pessoalmente mais gosto.
E como é que a gente usa, né, já que a gente está falando de empresa, de ferramentas, etc., talvez o principal desafio de todo vendedor, todo empreendedor seja vender, né, prosperar a empresa, mas é um desafio muito grande para a gente também, quem tem funcionário sabe, que é um desafio muito grande reter talentos. Claro. Né? E olha só que interessante. A CETEC tem por prerrogativa, nós temos lá dentro, e agora eu faço a minha propaganda, contratar pessoas que têm uma origem mais humilde, que estudou em escola pública, que de repente, né, mora numa comunidade. Então, faz parte do nosso processo seletivo privilegiar pessoas com esse caractere. Pô, né? Isso é muito legal, hein, Carlos? E aí, o que a gente faz, Silvão? Poxa, o jantar da ESU acontece no Clube de Campo do Castelo. Um clube maravilhoso, um lugar lindo. Né? A gente tem lá um jantar de gala, a gente tem sempre uma banda excelente tocando. É um evento de gala. Sim. Por um preço que, para uma empresa, não é nada absurdo. Então, o que a gente faz lá na CETEC, Silvão? Festa de final de ano da CETEC é o jantar da ESU. A gente compra o convite para o funcionário e até, se ele quiser levar a esposa, a namorada, também, para a gente confraternizar junto com os funcionários lá. Que bacana. Então, vira Legal, o né? evento de final de ano da CETEC. E posso dizer a você que, inclusive, fica mais barato do que a gente fazer o próprio evento. Com certeza. E a gente dá essa oportunidade daquela pessoa de viver um ambiente que, de repente, não pertence à realidade dela. Sim. Né? E a gente pensa que pode parecer bobagem, mas às vezes mais do que um salário alto, um reconhecimento, um bom benefício. Exato. Né? E aí, para fechar, ainda falando sobre isso, que é uma característica que a ESU tem, que muitos associados não conhecem, a gente fala sobre isso na mentoria também. Os benefícios que a ESU disponibiliza através dos associados, eles são extensíveis aos funcionários das empresas. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá desconto nas principais escolas da região sul. Colégio Einstein, né? Faculdade Estácio, oferece desconto para quem é associado. Esse desconto, esse benefício não é só para o dono da empresa. Ele é extensível para os funcionários. A gente tem lá o clube, a Associação Peixe Vivo, né? O antigo clube ADC Eletropaulo, que também tem lá um custo inferior, um custo baixíssimo para quem é associado à ESU, né? Acho que é R$70 o título, é um belo familiar, espaço de lazer, com piscina e é. etc. E você imagina, não tenho condição de pagar um salário melhor para o meu funcionário, mas eu vou comprar um título familiar para ele no ADC Eletropaulo, para ele poder levar a família, levar o filho na piscina, fazer um churrasco lá para os amigos dele. Que são R$70 né, a mais ali na folha de pagamento. Então, eu sempre convido o associado a olhar para isso também sob esse prisma, né? Poxa, esses benefícios, eles podem ser úteis para os meus funcionários? Claro. De repente, eu não posso usar isso como uma maneira para reter os meus talentos, já que talvez eu não tenha condição de pagar um salário melhor? Sim. Eu sempre faço isso. Sim. No jantar da ESU, a gente tem essa oportunidade de confraternizar junto com os funcionários e estender para eles esse benefício. Que bacana. Muito bom esse teu jeito de reconhecer e trazendo mais pessoas para conhecer a ESU, porque amanhã eles podem ser um empreendedor também, né? Pois é, quem sabe? A gente sempre quer, né, que os nossos funcionários, que eles também evoluam, e é muito legal isso daí. Bom, estamos finalizando. Deixa uma mensagem para o associado ou para quem não conhece a ESU ainda, Vou falar para os dois. Final aqui. Vou falar para os dois então, presidente, porque eu sou descendente de mineiro, eu adoro um bate-papo. Se deixar, eu fico aqui até o final do dia, sem problema nenhum. certeza, Se tivesse um cafezinho, um pãozinho de queijo, então... Esse é melhor ainda. Gente, se você é empresário, se você tem uma pequena empresa, se você é empreendedor individual, se você é autônomo, vem para a ESU, se permita isso. Se você já está na ESU, mas de repente acha que a ESU é panelinha, que é só política, gente, convido você também a se livrar um pouquinho desse preconceito e participar dos eventos da ESU. Quem está falando aqui não é um mega empresário, não, é um cara como você, um cara que tem dificuldade financeira, que quase fechou a empresa algumas vezes, que tem problema com sócio, tem problema com funcionário, mas lá na ESU eu pude encontrar, como falamos aqui durante esse tempo todo, ferramentas que me ajudaram a sair de muitas situações difíceis pelas quais eu passei dentro da empresa. Seja do ponto de vista da venda, seja do ponto de vista da dificuldade de vender,
seja enquanto encontrar apoio, né, encontrar uma orientação jurídica, uma orientação empresarial, ou até bater um papo. Porque o empreendedorismo, a liderança, é uma função, é uma profissão muito solitária. É verdade. A gente tem que tomar decisões, a gente tem que fazer coisas e não tem ninguém que nos ampare, né? E às vezes você não quer levar esse tipo de coisa para casa. Lá na ISU a gente tem a oportunidade de bater um papo com o Silvio, com a Denise, com a Rosana, com todos ali empresários com larga experiência. E às vezes só isso, um bate-papo, uma ideia que alguém te deu ali, você já tem um caminho para resolver o seu negócio. Então, se você não é associado, se associe. Se você é associado e está insatisfeito, eu desafio você. Vamos lá na mentoria. Se depois da mentoria você continuar disposto a sair, eu vou pagar para você os meses de mensalidade a mais que você... Olha, tá aqui o compromisso. Tá gravado o compromisso. Se você é associado, tá insatisfeito e quer sair, fica o desafio. Se inscreve na mentoria. A gente leva aí um mês, no máximo um mês e meio, para concluir a mentoria. Se depois da mentoria você manter o seu propósito de sair, esse mês, mês e meio, 2 meses, eu pago para você não ter prejuízo. Fechado? Espero você na mentoria. Gente, com esse recado não fica mais dúvidas que a ISU é bom para todos, né? Dê, pra gente finalizar, Poxa, manda tua mensagem. Vem fazer parte. E olha só que oportunidade, porque a gente está com um associado antigo, uma associada recente, mas que já viu tudo que a ISU pode proporcionar. É verdade. Eu faço minhas as palavras do Carlos e do presidente. Eu estou acabando de chegar e me encantou ver o que eu já vi nesse um mês de AESU, as grandes oportunidades que a associação nos oferece, e o que eu posso dizer é: venha se encantar também, venha fazer parte da AESU. Legal. Bom, gente, chegamos ao final do nosso podcast. Não posso esquecer de agradecer as pessoas que contribuíram para isso, né? Agradecer ao nosso prefeito Ricardo Nunes, que sempre nos apoia. Nosso ex-presidente, inclusive. Nosso ex-presidente da ISU, tem um orgulho danado da associação que ele fez parte. E hoje a ISU está aí independente e podendo fazer todo esse network que a gente faz. E se temos lá um bom prefeito, é porque certamente a ISU foi uma grande escola. Exatamente, foi uma grande escola e continua sendo, né? Quero agradecer o Renan, presidente da DESAMPA, Associação de Desenvolvimento de São Paulo. Isso. Renanzinho, nosso parceiro, sempre também, da ISU, com grande conhecimento da nossa região, ajudou muito. E agradecer vocês, Carlos, pela tua disponibilidade de ter vindo aqui. Foi um prazer. Falar um pouco da ISU e de você. E para a gente criar essa homenagem para a ISU por 33 anos de história. Obrigado você. Obrigado, Denise. Imagina. Você é a nossa parceira, companheira de Rotary e agora veio contribuir com a gente na ISU. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, gente.